Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente poderia trazer um assunto interessante para todos nós. Um assunto interessante que é uma coisa que dia a dia a gente vê isso numa coisa ou no outra, só que a gente às vezes acaba não se tocando, né? E é sobre a coisa diferente. Então, qualquer lugar que a gente vai, principalmente um lugar mais movimentado, a gente vê pessoas se vestindo diferente, com traje diferente, com cabelo diferente. E na nossa essência, na nossa mente, a gente para e analisa sem pensar muitas vezes. E hoje, com um pouquinho de aprendizado que a gente tem, hoje a gente já analisa diferente, mas muitas pessoas analisam com julgamento, né? Certas coisas diferentes na vida. E assim, em casa, na TV, na empresa, na rua principalmente, em outros lugares diferentes, se a gente sai passear, se a gente sai para um outro país, a gente vê culturas diferentes. E a gente às vezes é, vê essas coisas como para nós que não é muito bom, que não é legal. Às vezes que isso às vezes causa certo constrangimento, alguma coisa em nós, um sentimento. Então eu queria trazer isso para a gente dialogar e analisar sobre esse fator interessante, sobre as coisas diferentes da vida, o que acontece no dia a dia. Às vezes uma conversa diferente, ou alguém falar alguma coisa diferente. Então a gente parar sempre para analisar que às vezes não é errado, mas uma coisa diferente que acontece na nossa vida. Então, para a gente estar colocando em prática isso, estar aprendendo um pouquinho mais, eu sei que nós aqui já lidamos com isso, né? E já aprendemos um pouquinho, mas para reforçar ainda mais, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, que sempre é importante estar melhorando essa parte. Então, o assunto de hoje seria isso aí, as coisas diferentes que acontecem na nossa vida. E às vezes, sem querer, a gente lidar. Às vezes, num dia, a gente lidar com vários pontos diferentes que a gente, às vezes, não gosta. Ou, de repente, nem se toca, né, no momento. Depois, quando a gente acaba se dando conta, a gente começa a perceber que realmente é uma coisa que a gente não precisa dar importância para aquilo. O que vocês acham disso? Acontece uma semana aí, acontece às vezes alguns pontos na nossa vida, né? Coisa diferente. E aí a gente presta muita atenção naquela partezinha diferente que acontece conosco, né? Isso às vezes atrapalha a nossa evolução, porque é só algo diferente. O que vocês vejam nesse ponto? Que na verdade a mais importância é o que os outros pensam do que o que a gente pensa. Né? Se Exatamente. preocupar muito com isso, né? Uhum. Exatamente. Porque às vezes a gente, como eu vou dizer, fica muito ligado ao outro, com medo do julgamento, fica com medo, às vezes, até de falar o ponto de vista. Ah, o Exatamente. que será que ele vai pensar se eu falar isso? Fala. Aí coloca pra fora, cara. Sim, Porque se tu não falar, tu não vai saber. exatamente. Ah, eu vou usar igual muito a questão da roupa. Ah, se eu botar assim, o que eles vão pensar? Coloca, e daí? Pensa o que eles quiserem. Isso. Tá bem com essa roupa? Tô bem. É o que importa. A gente Hum. às vezes fica muito preocupado com o que o outro pensa e vive moldado pelo que as outras pessoas pensam. E não Exatamente. vive realmente o que realmente quer ser, o que realmente quer falar, o que quer usar, o que quer vestir. Hum. Então isso, como é que eu vou dizer? Questão de compreensão de cada um. Né? Isso. E acha que é mais confortável viver, como é que eu vou dizer, isolado, sem botar opinião, querendo ou não é mais fácil, né? Sim, lógico. Porque tem uma questão que, quando eu falo algo, eu abro margem para o outro falar também. Aham. Então eu tenho que saber também ouvir o que o outro vai dizer. Isso. E pode ser que seja ao contrário, né? Uhum. Do que eu penso. Até estou ouvindo hoje que teve uma palestra ontem do Nicolas,
em Floripa. E ele falou, eu prefiro que a pessoa debata comigo do que fingir que está gostando do que eu estou falando. Isso. Entendeu? Não finge ser algo só para me agradar. Aham. Não está gostando do que eu estou falando, fala que não está gostando para a gente chegar no consenso. Aham. Entendeu? Isso é questão de divisão, né? Isso. Exatamente. A gente vê que o mundo em si, ele toca uma vibe, né? E se eu não estou naquela vibe, eu começo a pensar, bom, o que os outros vão pensar nisso? Eu estou fora daquela vibe, estou botando algo diferente, estou me vestindo diferente, estou fazendo algo diferente. Mas o que os outros vão pensar? Não importa o que os outros vão pensar. O importante é como é que você se sente. Porque, por exemplo, o mundo funciona conforme eu levo, eu coloco, eu faço tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque o mundo em si, o meu mundo é diferente do que cada um de vocês. Então, eu gosto de me vestir de uma roupa, de uma maneira, outro talvez parecido, outro parecido, mas o outro totalmente diferente. Está errado? Não, simplesmente é uma moda diferente, um gosto diferente. Cabelos, um bota de um jeito, do lado, do outro. Então, veja que se a gente puxar hoje na internet de tempos atrás, era tudo meio igual. Foi mudando gradualmente. Hoje está tudo miscigenado e cada vez mais. Se a gente for num local aberto, a gente vê que muita coisa diferente. Roupa, a mudança de cabelo, de cor, disso, daquilo, de muita coisa. Então é o estilo de vida também nosso. A partir do momento que eu me colocar disponível para um mundo que eu gosto dessa maneira, que eu quero fazer dessa maneira, desde que não afetar o outro, a sociedade em si, que mal tem. O problema é o seguinte, é ter a coragem de fazer. O problema está na coragem de fazer coisa diferente. Muita gente não tem coragem de fazer, mas não se deu conta, não sabe. Hoje muita gente já está sabendo disso e está tendo a coragem de mudar. Então, aonde vai até a nossa coragem de mudar aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu desejo? Porque o desejo em si, as emoções e os sentimentos, cada um é diferente. Se você não fizer aquilo que você deseja, você vai reprimir essa sensação, essa emoção. E talvez o momento é aquele momento. O que vai acontecer? Você vai sofrer por isso muitas vezes. Sem saber. Porque o que acontece? As emoções e os sentimentos é reprimido por nós mesmos. Mas a partir do momento que a gente colocar em prática pequenas coisas na vida que a gente gostaria de fazer, não interessa o que os outros vão pensar. Muitas coisas a gente quer fazer coisas semelhantes à criança, e daí? Qual é o problema? Porque o que acontece? A idade da pessoa é vista por nós mesmos. Mas se a pessoa tem 15, tem 18, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50, qual é a diferença? Então, a gente vê as coisas, mas isso é fora do comum, isso não é normal. Não é normal porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, então saindo fora do que todo mundo está fazendo, fora do normal, do padrão da sociedade, está fora de cogitação. Mas não, simplesmente é uma coisa diferente que a pessoa quer fazer e gostaria de fazer. Isso vai realizá-la por dentro. E às vezes é realizá-la futuramente. Por quê? A inovação é das coisas diferentes que as pessoas fazem. Se não tiver inovação, não tem coisas diferentes. Se não tiver coisa diferente, a coisa não muda, fica igual. Então, as pessoas com muita coragem trazem inovação. Então, nós temos que cada vez ter inovação em nós, daquilo que a gente deseja fazer. Então, a gente tem que dar um passo sempre tentando fazer as nossas realidades, porque o nosso mundo é interno, eu com eu mesmo, no sentido que o outro pensa de mim, isso é um problema do outro. E a sociedade em si, que problema tem? Só que, realmente, a gente vem. Será que eu tenho coragem para fazer algo diferente? Eis a questão.
O que a gente poderia falar mais nisso? Ampliar a nossa visão. Falar sem medo, né? Exatamente. E uma coisa que eu tenho articulado em mim, que toda essa parte de fala, hoje eu tenho um cargo lá na empresa que, teoricamente, eu me sinto obrigado a eu estar ensinando os outros. E quando tem alguém que quer me ensinar algo, teoricamente em cargo está abaixo de mim, às vezes me incomoda. Tipo, é igual tu tá dando a palestra aí. Eu vou falar assim, não, Cid, eu acho que tem que ser desse jeito. Às vezes a pessoa às vezes não, como é que eu vou dizer, fica ruim de ouvir comigo. Como assim tu tá me corrigindo? Sabe, isso ali às vezes é difícil ouvir que tu pode estar errado. Sabe, então, mas, claro, né? A gente sabe que, como eu falei, quanto mais a gente fala, mais a gente abre margem para os outros falar alguma coisa. Lógico. Então, quanto maior também o cargo que eu tenho, teoricamente, mais pessoas vão ter o direito também de estar falando alguma coisa para mim. Lógico. E eu digo que às vezes é ruim, alguém vem querer te corrigir, precisa saber lidar, sabe? Eu não sei, a questão do ego, que às vezes, pô, cara, tá me corrigindo, eu tenho que te corrigir. Sim. Eu sei que isso é um negócio que eu tenho que trabalhar em mim, questão de aceitação, saber que é um grupo, é uma equipe, que onde está todo mundo junto, ninguém quer derrubar ninguém. E, como é que eu vou dizer, se eu ter a visão que eu tenho um concorrente ali, eu não vou viver em harmonia com o pessoal que eu estou. Tipo, o pessoal concorrente diz, não, a gente está junto. Eu quero te ver crescer. Lógico. Eu quero crescer. Se depender de mim, a gente vai crescer junto. Aham. Entendeu? Mas a partir do momento que eu começar a ver o Cid como concorrente, o que acontece? Eu vou começar a me afastar. E o que eu não puder te ajudar, eu não vou te ajudar. Sim. Eu não quero te ver melhor que eu. Sim. E hoje muita gente fala na sociedade que isso é um problema, que eu quero te ver bem, mas eu não quero ver tu melhor que eu. Aham. Só que isso é um passo difícil. Pô, quero te ajudar, mas não quero que tu fique melhor que eu. A questão do ego, né, que acaba... Sim. Acho que é um negócio difícil, Sim. cara, dizer pra ti. Sim. Muita gente diz que ajudou, e uma hora tu vai ser ajudado. Só que a gente quer ser ajudado na hora, né? Sim. Quer receber na hora. O grande problema é que é o imediatismo, né? Nós seres humanos estamos ligados no imediatismo. Então, mas assim, tudo é muito novo para nós, então só o fato de estar botando em prática esse pequeno passo, a gente vai mudando. Porque o universo vai nos relacionando com situações e situações para a gente mudar. Por quê? A gente está dando passo para frente. Esse pequeno passo é o passo da evolução, é o passo para a melhoria. Então as melhorias vão vindo, mas vão acontecendo situações e situações. Então o que é o adequado? É isso, é o primeiro passo. O problema é quando é o seguinte, a gente evita dar o primeiro passo. Aí que está o problema. Trava, vem de novo, não faz o primeiro passo. Aí vem outra situação, não dá outro passo. Trava. Então, a partir do momento que dá o primeiro passo, vai surgindo outro e outra oportunidade diferente para a gente dar os outros passos que precisa. Então, essa parte aí é bem interessante de que todos nós temos situações a ser tratadas, a ser melhoradas. Só que isso precisa de tempo. Então, o imediatismo não existe isso. Então, o que é a situação? É a lógica. É poder entender a realidade que vivemos, poder entender as limitações que estamos nesse momento e dar o primeiro passo. Primeira palavra, dizer a primeira frase, no sentido, para o primeiro passo, para a evolução, para a melhoria. Aí que está. Aí o universo se encarrega das próximas possibilidades, de em algum momento surgir alguma coisa semelhante àquilo para ter uma mudança, mais um passo. Então, essa é a situação da vida. Da melhoria que precisamos é nos enxergarmos a melhoramento que realmente necessita em mim, a cada um de vocês. Então, a vida é isso, é o primeiro passo. Então, o ser diferente é não olhar para o que os outros vão pensar de mim. Estou falando aqui, mas tenho meus colegas, os meus amigos, ou alguém conhecido está vendo o que eu estou falando, vai achar o quê? Olha, se a gente for parar para analisar, então a gente não vai dizer muita coisa. Né? Cada um analisa da forma que quiser, porque cada um é livre. Só que nesse meio né? Nesse meio termo tudo, as pessoas que criticam muito é as pessoas que menos fazem.
certo? E outra coisa, a pessoa que critica muito, ela não sabe da lei do retorno. Então, a partir do momento que se sabe da lei do retorno, se critica na frente da pessoa. Porque, por exemplo, daí a pessoa ela tem uma parte de defesa. Quando se fala muito da pessoa das costas, ela não tem direito de defesa, porque ela nem está sabendo que tem que corrigir ou tem que melhorar alguma coisa. Então, se fala da pessoa quando é para tentar ajudar a pessoa, eu vejo nesse sentido. Uma pessoa que fica falando mal das outras, não tem melhoramento nenhum. Só está botando energia, gastando saliva em prol da negatividade, em prol da outra pessoa. Então, essa parte de entender o que as pessoas vão achar de mim, estou falando isso ou aquilo outro, isso não convém, não me convém. Porque senão a gente vai se travando e vão deixando as pessoas tomar conta, a sociedade tomar conta de mim, do que eu sou, do que eu quero pôr para mim, para a sociedade, as minhas ideias. E se as minhas ideias for corretas? Olha onde a gente pode chegar. Então, assim, tem muitas pessoas que têm umas ideias fantásticas, só que não põem para fora. Por quê? Porque o medo toma conta. E a vida é isso. Se muitas ideias estão aqui aflorando e não botar para fora isso, e pensar que a sociedade não vai me acolher pelas boas ideias, a gente se começa a travar na vida. Então, um ponto é estar dando um passo sempre à frente. Quer colocar uma roupa? Quer falar algo na sociedade, no Instagram e tal coisa, nas plataformas? Fale a sua realidade. Com isso, você automaticamente vai dando um passo para frente. Porque isso vai destravando muitas coisas na vida. Porque tem muita gente hoje que está sofrendo de emoções reprimidas por causa disso. Falta falar a realidade dela, só que não sabe, não entende. Sofre com as emoções reprimidas. Não é? Exatamente. Esse ponto é bem interessante também, que se a gente for pensar para analisar, a gente precisa melhorar muita coisa ao nosso redor e está vivendo para os outros. Quando você se olha no espelho e se sente bem consigo mesmo, gente, não interessa o que está ao teu redor. Se é o sapato, se é a roupa, se é o lazer, se é a casa, se é isso, se é aquilo, não interessa. Importante você estar consigo mesmo. Por que o mundo está desmoronando em si hoje? Olha a confusão que está no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo numa sociedade que foi montada e se sair fora daquilo ali está errado. Por quê? Estão procurando a felicidade lá dentro de uma sociedade, disso, daquilo outro. Né? Então eu não vou citar nomes para que as pessoas às vezes não julguem numa situação inadequada. Por quê? Não convém. Então, a sociedade criou-se uma matriz disso, daquilo outro, viver dessa maneira, esse é o adequado. Ter uma casa bonita, um jardim bonito dessa maneira, tá. Eu me sinto bem assim? Se você se sente, ótimo, legal. Mas se você prefere diferente, prefere ver de um jardim bonito, bastante árvore na frente, bastante folha no chão, daí? Entendeu? Então a gente faz as coisas para os outros. Quando você realmente fazer as coisas para você realmente se sentir bem, aí você vai ser feliz. Porque a felicidade é o que você começa a fazer nesse passo. Você dá um passo, começa a construir a felicidade. Quando você chegar a uma certa idade, você está com uma felicidade razoável dentro de você. Gradualmente você vai construindo uma felicidade maior. Por quê? É o bem-estar seu que traz a felicidade, não é o que você tem. Muita gente que às vezes morre com os valores muito grandes em caixa. Só que morre infeliz. Por quê? Porque às vezes pequenas coisas na vida deixou de fazer. Porque vê que os outros às vezes iam pensar que você quer uma ideia meio maluca, ou que isso e aquilo. A felicidade, o ser humano está vendo para fora. A felicidade interna. Como você está hoje? Está se sentindo bem? Você está bem consigo mesmo? Tá? Então é por aí o caminho. Então, por que as pessoas hoje estão doentes? Por várias coisas, isso é um fato. Só que assim,
as emoções e os sentimentos estão cada vez mais aflorando nas pessoas. Hoje as pessoas sendo internadas por ansiedade, por situações emocionais. Isso é uma realidade que estamos vivendo. Olha só, ansiedade, excesso de futuro, pensando amanhã, depois, semana que vem, no outro, excesso de futuro. Há um sofrimento das emoções. Então assim, até quando vamos sofrer por isso? Tá. Outra tese que vamos colocar aqui, para a gente ampliar. Se eu tivesse 1 ano de vida, depois, naquele dia, eu morreria. É bastante, né? Mas se eu tivesse 1 mês de vida, com quais pessoas eu gostaria de estar? E se eu tivesse 1 semana de vida, quais as pessoas que eu gostaria de estar? 1 semana, 1 dia. Vai morrer amanhã. O que vai se levar? Vai levar o bem-estar que você sente. Mas o que a sociedade incluiu nisso tudo? As religiões, trazendo todo um aparato, né? Não estou criticando, montou uma estrutura, né? De que morreu, acabou. E dessa vai para outra e fica sentado no trono de Jesus ou vai para o inferno. Então criou-se uma situação que as pessoas vivem para isso. Ter uma casa bonita, uma família bonita, mas é só no olhar da sociedade, né? Mas internamente às vezes não é bem isso, né? Então, a igreja trouxe essa parte mal esclarecida, que temos vida após essa partida daqui agora. Então, se não tivesse, para que alma, para que espírito? Não é? Então, a sociedade vai criando certas coisas, criando uma matrix para a gente viver naquilo. E se a gente sai fora, a gente é uma ovelha negra. Pela família, primeiramente, né? Por outras pessoas, por ser diferente, por viver diferente. Muitas pessoas vão se afastando, ou automaticamente umas coisas vão acontecendo, e aí vai. Mas a coragem de ser diferente. Temos que ter a coragem. Engraçado, eu estava vendo um vídeo hoje. Questão de comparação, a gente se compara muito com o outro, né? Sim. Nossa régua de felicidade está não para nós sim no outro. Eu vi um story do cara postando, ele falando, pô, acabei de comprar um barco, mostrou o vídeo do barco dele, um barco pequeno. E ele disse, se tivesse aquele barco grande ali agora que eu passo, nossa, eu ia estar muito feliz. Daí ele se tocou na hora, estralou. Assim, pô, cara, então quando que eu vou ser feliz? Agora eu tinha um sonho de comprar uma casa aqui perto desse lago, comprei. Aí comecei a olhar pro lago, os caras pro barco, pô, quero ter um barco, comprei um barquinho. Aí agora, não fazia 1 semana e comprou o barco. Se tivesse um barco desse cara ali, eu ia estar feliz. Daí ele falou, cara, quando que eu vou estar feliz então? Ele falou, esse é um dos motivos que muita gente entra em depressão. Porque nunca vai estar contente com o que tem. Vai ver que o outro tem uma coisa melhor, vai ficar feliz quando eu tenho lá. Pô, cara, e o que tu já adquiriu? Aquilo que tu já sonhou, tu já tem. Tu já conquistou. Esqueceu já que tu tem? Aí a pessoa... Negócio que eu vejo que a gente fica muito ansioso em conquistar as coisas. Aí quando conquista, aí não tem mais nada aí. Parece aquele sentimento normal, tá? Igual como tá agora. Aí o que acontece? Joga esse vontade de ter já para algo maior. Aí fica se quebrando tudo, mas não aproveita aquilo que já tem. Exatamente. Aí fica se comparando com o outro, não, esse outro vai estar mais feliz que eu, cara. Eu preciso ter que pular. Isso. Onde é que tu vai estar feliz? Isso. Por isso que diz que tem hoje muita gente que é muito rico está internado em clínica. É isso aí. Porque não satisfaz mais, sabe? Não satisfaz, não preenche mais. Preencher é ilusório, né? Sim, ilusório. Tá aí. O que ele falou ali por mim, eu tinha um Gol, meu Gol era básico, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. Eu queria um carro melhor, e comprei. No dia que eu comprei, fiquei bem contente, sabe? Muito feliz. E hoje eu não consigo, ver uma grande diferença desse carro para o outro. Esse carro não me faz mais feliz do que o outro fazia. Tá igual, tá na mesma faixa, não tem? Quando tá muito calor, é ligar o ar-condicionado. Mas o ar-condicionado faz mal vidro aberto, não tem? Não supriu, não me deixou mais feliz um carro melhor do que quando eu tinha um outro carro. É igual o que ele falou, não tem? Amadurecimento da mente, né?
Que a mente... Se eu já fosse feliz, Aham. com o mesmo Sim. apegado. É tudo isso o que acontece. É aí que a gente vai, né? Nessas idas e vidas a gente está aprendendo cada vez mais, né? Sempre está aprendendo mais, porque a gente está buscando. A gente cria uma estrutura mental. Essa estrutura, ela vai o quê? Vai nos regrando, vai nos ensinando, vai nos trazendo situações para análise. Disso, daquilo, opa, peraí, não é desse jeito, vamos voltar aqui. Então, não deixa a gente se perder. Diferentemente de pessoas que às vezes não aprenderam ainda no mundo e se perde pra caramba porque não tem essa estrutura mental para poder analisar e distinguir. Não, opa, nos frear realmente por certas situações que há na vida, não é por aqui o caminho é outro. Eu segui. Então a estrutura mental é que nos rege a nossa vida, o padrão como vivemos e o que queremos viver, da maneira como gostamos de viver e o caminho que devemos seguir. Então a gente tem esse parâmetro que a gente vai delegando em nós mesmos essa estrutura mental, que é esse que nos rege. E além disso, para mudar aquilo que a gente realmente quer, não é fácil. Por quê? Porque a gente tem o nosso consciente e o nosso inconsciente. O inconsciente que a gente age no automático, sem perceber muitas vezes. E se a gente não tem estrutura mental, muita compreensão para discernir isso, para comparar, analisar, refletir e colocar em prática, que é uma situação bem complicada, é botar em prática. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Outra coisa é botar em prática. Então, a estrutura mental é que nem uma casa. Se você não tem uma estrutura boa de uma casa, a coisa desaba quando há uma ruptura. Na família também. Se você não tem diálogo, se você a família não se entende nos fatores das situações da vida, há uma ruptura, há brigas, há discussões, há pessoas revoltadas, a família começa a se afastar em todos os lados, seja família pequena, seja irmãos casados, no geral, há um afastamento. A estrutura mental é importante porque há um entendimento sobre tudo e na vida não é diferente nesse sentido. Então, em que ponto que a gente quer chegar? Só com grande estudo, buscando bastante informação para que as reflexões nossas comecem a mudar e a prática ser diferente. Pode colocar. Ontem eu estava fazendo a meditação e comecei a pedir para me conectar com bastante energia boa. Eu só vi bastante energia forte boa. E eu pedi para me conectar com a natureza também. E começou a vir, nossa, bastante criando uma força mesmo. E aí veio, Daniel, diz assim, eu permito me conectar com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu mereço, em questão de energia. Aí o que aconteceu? Cortou a conexão com tudo. Com tudo que era externo. Com tudo que eu tava vindo, cortou. Na hora eu fiquei abrindo, pedi para continuar, mas podia diminuir um pouquinho, mas cortou tudo. Veio a conexão da conversa. É isso aí. O que tu precisa estar dentro de ti. A energia que tu precisa estar dentro de ti. Tu precisa ampliar ela já está aí dentro. Sim. Aí onde eu comecei a trabalhar um processo o quê? Só ampliar aquela luz que já estava dentro de mim. Uhum. Que eu achava que precisava vir de fora, naquele momento. Exatamente. Aí foi o processo, foi. E equilibrei de volta e senti uma energia muito boa. É isso aí. Achei engraçado que cortou conexão com tudo fora e onde entra aqui. É isso aí. Não preciso ter um carro melhor para me sentir bem. Aham. Eu não preciso nem ter esse carro, na verdade, para estar feliz. Aham. Ter um apartamento para ser feliz. Uhum. Só que às vezes na nossa cabeça está um negócio ali. Pô, se eu não tiver emprego bom, não vou ser feliz. Se eu não tiver uma família boa, não vou ser feliz. Se eu não tiver dinheiro na conta, a gente prende a felicidade no externo e não no interno que a gente está conversando aqui agora, né? Sim. Imediatismo. Tem um cara que no Instagram, só que ele foi radical, né? Largou tudo. Vive na rua andando, filosofando. E ele prega isso, que ele não precisa de nada material para sentir realmente a felicidade e estar bem. Sim. E às vezes a gente esquece disso, sabe? Sim. Entender, reflexão, outra coisa importante é que
a gente fica agarrado muito na parte material. Então, é isso que a gente precisa entender muita coisa. Precisa muita informação para a gente começar a equilibrar isso. Porque o material é a perdição. Jesus já dizia de que o mundo é uma ilusão. Bom, se o mundo é uma ilusão, então o material também é uma ilusão. Mas de que maneira ele queria colocar? Bom, aí tem várias maneiras que ele colocar, que a gente pode colocar, né? Porque na realidade, por exemplo, é simples e papo reto. Se morrermos agora, se você tinha 1 milhão, se tinha 100 reais, se não tinha nada, que diferença faz? Não faz nada. Então o mundo é uma ilusão. O que serve isso? Para dar mais conforto. Você fazer mais coisas que às vezes, né? Só que o que acontece? O limite está na sabedoria que cada um temos. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 1 milhão de reais e não sabe muita coisa, ela vai querer comprar umas coisas para ela e não ajudar ninguém. Mas se algumas pessoas têm 1 milhão de reais, com um pouco mais de conhecimento, vai de repente poder ajudar algum familiar, alguma pessoa conhecida, de alguma maneira vai querer colaborar nesse sentido, né? Então a limitação está no conhecimento. Então aí que está. O que nos prende na vida é o conhecimento. O poder é conhecimento. Conhecimento para quê? Para tudo. O poder nos limita e nos leva para cima. Então uma pessoa com pouco poder está mais embaixo. Uma pessoa com bastante poder está mais em cima. Por quê? A limitação está em cada um de nós. Nós nos limitamos. Claro, isso tudo demora um tempo para a coisa produzir, a coisa fluir, a coisa rodar da maneira que a gente quer. Só que é possível. Nós criamos a nossa realidade com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente produz, com aquilo que a gente faz. Mas aí eu pergunto, que realidade a gente quer chegar? Qual é o mundo que você quer viver? O mundo da ilusão? Ou o mundo na realidade do pé no chão? Sabendo quem realmente você é, para onde você vai e qual é o seu objetivo. Sabendo quem realmente você é internamente. As emoções e sentimentos. Sabendo distinguir na parte que às vezes é interessante estar melhorando, mudando a vida, refletindo sobre vários valores. Porque a gente está em constante mudança radicalmente às vezes na vida. Mudança, de vez em quando está mudando. Por quê? Porque a vida é uma verdadeira mutação, uma transformação sempre. Sempre. Então acho que nós poderíamos encerrar por aí, né? Tá bem? Então tá bom, hein? Então encerramos aqui mesmo.